Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre descarte de efluente. Aonde nós podemos descartar o efluente? Sempre tem dúvidas em relação a isso. Vamos esclarecer, vamos desmistificar um pouco este assunto. O meu nome é Roseli Evolt, eu sou engenheira química, sou advogada, atuo na área de meio ambiente há mais de 20 anos, trabalho com a questão técnica e também com a questão jurídica. É comum, quando um cliente vai se instalar em um determinado local, se pensar em muitas coisas em relação a como vai chegar a matéria-prima, como vai escoar a produção, em relação à movimentação dos funcionários, como essa movimentação vai se dar, como tudo isso vai acontecer, a questão de refeitório, alimentação, mas costuma se esquecer um pouco a questão do efluente. Eu vou descartar efluente, eu vou descartar este efluente onde? Abastecer o empreendimento é tranquilo. Se eu não tenho rede pública, eu vou buscar um poço, eu vou resolver isso de uma outra forma. Mas se eu gero efluente no meu empreendimento, eu preciso saber onde eu vou descartar tudo isso. Isso é uma condição básica para que a minha atividade industrial possa desenvolver de forma tranquila e que eu também consiga licenciar o meu empreendimento com as devidas licenças no formato em que é necessário, ok? Onde eu posso descartar um efluente? Pessoal, a pergunta é: qual é o estado em que está esse efluente quando ele vai ser descartado? Eu preciso pensar nisso. Eu não posso descartar um efluente sem fazer o tratamento dele, eu não posso descartar ele in natura. Eu preciso descartar ele atendendo os parâmetros de descarte. Os parâmetros de descarte, eles são previstos em legislação estadual e na ausência da legislação estadual, nós temos uma resolução CONAMA que nos orienta em relação a isso. Então, nós temos o CONAMA 430, que ele nos dá todos os parâmetros de lançamento, ou seja, os limites máximos de cada componente para que esse efluente possa ser descartado de forma correta, numa rede correta, certo? E se eu não tenho rede? Se eu vou instalar a minha estação de tratamento onde não existe rede coletora, o que eu vou fazer? Qual é o parâmetro que eu tenho que atender? Porque se eu tenho rede coletora, eu sei que eu vou tratar, vou atender a legislação. Atendendo a legislação, automaticamente esse efluente vai ser descartado na rede própria e está tudo certo, ok? E se eu não tenho rede? E se o meu empreendimento está licenciado num local e vai ser licenciado ou já está operando num local que não existe rede para receber este efluente? O que eu faço? Bom, nós temos muitas coisas a abordar em relação a isso. Se eu tenho um rio próximo, se eu tenho um leito próximo, eu vou poder descartar o meu efluente lá. Óbvio, eu não vou precisar, eu preciso necessariamente negociar isso com o órgão ambiental. Eu não posso sair instalando alguma coisa sem conversar com o órgão ambiental antes. Por quê? Porque se eu for descartar no rio, eu preciso saber quais são os parâmetros que o órgão ambiental vai me pedir. Ele vai me pedir classificação das águas, como o CONAMA 357, ou eu vou poder atender descarte de lançamento de efluente tratado? Eu preciso negociar isso com o órgão ambiental. Qual é o balizador de tudo isso? Qual é o primeiro ponto que eu preciso levantar para conversar com o órgão ambiental a respeito? A caracterização do meu efluente e a vazão dele. Se eu tenho uma vazão baixa, se eu tenho um pouco de descarte de efluente, se o meu efluente não é um efluente muito complexo, provavelmente o órgão até vai aceitar em algum momento que eu descarte atendendo parâmetros de lançamento pelo CONAMA 430 ou a legislação específica que você tem no seu estado. Porém, se eu estou falando de uma vazão maior, se eu estou falando de um volume bastante grande, de efluente complexo, provavelmente vai me ser solicitado CONAMA 357. CONAMA 357, classificação de águas. Então eu preciso entender a classe do meu rio e ver como eu vou chegar com este efluente lá. Pessoal, entender classe de rio é muito mais complexo do que se imagina. Os comitês de bacia, eles existem, um dos trabalhos deles é fazer o estudo da classe do rio. Se o estudo de classe de rio não está pronto, eu tenho classe padrão, segundo a resolução que eu posso adotar. Concordo, tudo isso está certo, seu raciocínio está perfeito em relação a tudo isso.
Mas lembre, se você tiver que atender um parâmetro de classe de rio, você precisa de um tratamento muito mais, talvez, né, muito mais eficiente do que você tem hoje, porque a gente está falando em microgramas, né? A gente está falando uma concentração muito, muito, muito inferior àquela que você já se preocupa hoje com os parâmetros de descarte para efluente tratado. Então esse assunto tem que ser abordado com muita calma e tem que fazer sentido para você. Você precisa entender isso, você precisa saber se foi feito um laudo, um levantamento hidrogeológico do rio, se você consegue saber qual é a vazão média desse rio, se você já tem essa informação em algum momento, porque se você já tem essa informação em algum momento, se o comitê de bacias já tem essa informação, você já consegue verificar qual é a sua contribuição em relação à vazão que você vai descartar. Você já tem a vazão do rio, quanto você vai contribuir dentro daquilo que você já vai descartar. O grande problema é que muitas vezes a gente não tem esses estudos prontos, porque eles existem para os rios grandes, mas não é isso que você vai ter. Você vai ter um rio que vai encontrar um rio maior um pouco mais na frente, mas você vai ter um rio de menor impacto. Que ele é significante dentro da bacia? Com certeza ele é, mas não tem nenhum estudo aprofundado nele ainda. Então você vai ter que fazer esse estudo hidrogeológico do seu rio para conhecer ele, para saber exatamente os aspectos dele, a característica, para você conseguir aproximar isso do seu efluente. Se todas essas demandas forem para um empreendimento que ainda não se instalou, se você está fazendo toda essa pesquisa para instalar um empreendimento do zero, é muito significativo você fazer tudo isso muito rápido, porque isso vai pesar no momento da tomada de decisão. Quando o empreendedor for decidir se ele vai instalar a planta dele lá ou não, isso vai pesar, porque dependendo do investimento que ele tem que fazer, a quantidade de análises que ele tem que fazer para garantir que o efluente dele vai ter o sucesso esperado, isso vai impactar diretamente no investimento inicial e vai impactar no mantenimento, na manutenção da fábrica naquele local. Então é importante ter essas informações precisas e apresentar elas de forma coerente. Sair daquela rotina de instala o empreendimento e depois pensa o que vai fazer com o efluente. Não. Você vai ter uma geração constante, você precisa se preocupar com ela. Eu tive um caso no passado de um cliente que ele instalou ele estava instalando a fábrica no local e ele já era muito efluente. No meio da história, quando nós começamos a atender ele, o processo de licenciamento, eu disse para ele, olha, você não vai conseguir destinar o teu efluente aqui. Você não vai conseguir, simplesmente porque o rio mais próximo estava a 500, 600 metros e ele passava em cima de outras propriedades. Então, os outros proprietários não aceitavam passar uma tubulação com efluente em cima, e é um direito deles. Então é uma servidão? É, mas eles não aceitaram isso, e eles podem não aceitar isso. Então ele não tinha como chegar com esse efluente no rio. Para ele chegar com esse efluente no rio, ele também precisava atender parâmetro de rio, classe 2, água doce classe 2, que os parâmetros eram muito, muito, muito pequenos, tudo muito apertado. Então, o que ele pensou? Reutilizar a água interna dentro do processo dele. Só que o volume de água que ele gerava era tão grande que ele não conseguia reaproveitar 100% da água. Então, embora ele conseguisse reaproveitar um percentual, este outro percentual que ele não conseguia aproveitar de forma alguma, ele teria que mandar tratar fora. Então, tudo isso foi colocado no papel e o que se evidenciou no final do estudo? Que era inviável a atividade estar instalada naquele local, única e exclusivamente por causa do descarte de efluente. Então, não se estava trabalhando ainda com a mudança da planta, a planta ia mudar para aquele local, mas ainda não se estava, não se tinha em mente, vamos começar isso agora, ou já começamos, tudo ainda estava em fase de organização. Teve que se buscar um outro endereço, um outro local que tivesse que fosse pertinente, então, esse descarte. Aí ele foi para um outro local, onde sim, tinha rede pública, e daí ele conseguiu descartar na rede pública. O efluente dele tratado na rede pública pluvial.
ok? Então nós precisamos pensar nisso em descarte de efluente. Isso é muito importante. Eu diria que é tão importante quanto atender parâmetro, é saber onde você está descartando. Se você vai descartar no rio, você precisa ter em mente também que não é só você que está descartando no rio, que tem outros empreendimentos próximos ao rio que também estão descartando lá. E você precisa conhecer a característica do rio antes do seu descarte e depois do seu descarte, para ver qual é o impacto que o seu descarte está causando. Isso também é importante ser levantado. Dentro do descarte de efluente, nós temos uma outra situação. Muitas vezes as empresas que são muito grandes, para não impactar muito a vazão no rio, elas acabam tendo uma lagoa, um lago artificial, vamos dizer assim, onde o efluente entra ali naquele lago e dali ele é descartado no rio. Então você tem uma vazão constante entrando no rio. É bem comum? É bem comum. Eu preciso atender classe de rio também? Se o órgão ambiental pediu para você. Nesse caso, você também precisa atender classe de rio. É ponto. Não tem como fugir disso. Mas você precisa conhecer a vazão que você está descartando no rio. Essa é a vazão que demanda para você. Então você tem uma vazão entrando no lago e a vazão que está saindo desse lago é a mesma vazão que está entrando? Você precisa ter este controle. Não, Roseli, mas eu tenho uma vazão entrando no lago de 100 metros cúbicos por dia, mas saindo do lago sai só 50. Ok, então você está perdendo. Você está perdendo aonde? Por evaporação. É um lago, você vai perder por evaporação, é fato. Mas você também está perdendo por infiltração. Esse lago é impermeabilizado, não é? O que ele tem embaixo dele? Está infiltrando no solo, não está? Então é importante você também conhecer isso. Se você consegue garantir que o seu efluente é um efluente bom, é um efluente que está sempre dentro dos parâmetros que foram estabelecidos para você, se você consegue garantir tudo isso, ok. Você vai ter uma avaliação do seu solo, esse material está infiltrando, não tem por que você ter dor de cabeça com isso. Porém, se o seu efluente é um efluente que tem picos, que os resultados são sazonais, que você não tem um lançamento com parâmetros, com limites de descarte regular, pode ser que você tenha picos maiores, picos menores. Você deve se preocupar com isso se isso está infiltrando? Sim, você deve, porque você tem água passando embaixo do seu solo em algum momento. Se isso está infiltrando, isso vai encontrar um lençol freático, isso vai se abastecer em algum momento. Então, você não tem a preocupação só com o que está saindo do seu lago indo para o rio. Você também tem essa questão do solo que você tem que conhecer, você tem que buscar as informações em relação a isso. Ok? Tudo que entra no lago vai sair do lago, seja direto para o rio, seja por emissão, no caso de evaporação, e seja porque está infiltrando no solo. Então você precisa se ater a essa situação. Casos comuns que percebemos também, empresas que se instalam em zonas rurais, por exemplo, que não tem rede pública, que não tem rio próximo, que trata o efluente, mas não tem o que fazer com o efluente. O que eu faço? Bom, temos muitos casos em relação a isso também. O que acaba acontecendo? O efluente industrial, a gente tenta enxugar o máximo possível, se o órgão ambiental não permite descarte, a gente tenta enxugar o máximo possível o volume, o reuso, o que dá para fazer e se terceiriza o tratamento. Mas terceirizar o tratamento é inviável? Pode ser que seja, se o seu volume é muito grande, vai ser inviável. Então você vai ter que pensar em alguma coisa que você consiga reutilizar esta água internamente, alguma coisa que você consiga fazer um processo fechado para ela. Você precisa avaliar tudo isso. Mas eu só gero sanitário, eu estou numa zona que não tem rede nenhuma, mas eu só gero sanitário. Eu vou fazer um sumidouro. Eu posso fazer um sumidouro? Sei, você tem que avaliar a legislação no seu local para ver se isso é permitido. Você precisa fazer um levantamento, verificar como é que é o solo, como é que é o solo em relação a isso. Ele é um solo que ele absorve, ele é um solo que não absorve nada, porque ele já é encharcado. Você tem que observar tudo isso. Qual é o perfil de permeabilidade que você tem para você poder descartar o seu efluente tratado, se o órgão ambiental acatar essa informação. Mas, o que eu recomendo sempre? Quando você for sentar na mesa
com órgão ambiental para você discutir esses assuntos, entenda, tenha conhecimento do que a legislação fala, o que a legislação abrange em termos de descarte, seja ele no solo, seja ele no rio, o que a legislação naquele local em que você está estabelece em relação a isso, seja legislação federal, estadual, municipal. Estude a legislação e conheça o que você tem. Conheça a permeabilidade do seu solo, conheça a classe do rio, se você está buscando um rio, se esse rio já está classificado. Mas o rio não está classificado. Faz uma análise do rio, chama um laboratório terceirizado com laudo de coleta, com coordenadas geográficas, não é um custo alto. Faz uma análise daquela água ali, naquele ponto, e você já vai ter argumentos para discutir com o órgão ambiental. O órgão ambiental vai dizer para você, você tem que descartar parâmetro com classe de rio? Você vai dizer, não, um momento, eu fiz uma análise do rio e o rio não atende a classe que ele deveria, ele está com tais e tais parâmetros fora. Então, assim, tenta ter o máximo de informações possíveis e sempre se prepare para a reunião. Use essas informações a seu favor. Se você tem informações que não vão te ajudar, não tem por que você utilizar elas, ok? Pessoal, esse assunto é bem polêmico, eu sei. Eu já fiz já fiz lives a respeito disso, já fiz vídeos a respeito disso, e eu sei que sempre acaba gerando muita dúvida, acaba gerando sempre muita discussão. Então, aconteceu isso? Me manda e-mail no suporte@evot.com ou comenta aqui no vídeo, me traz a tua experiência, tem um caso específico que vale a pena a gente discutir? Adoro! Me manda, vamos discutir, quem sabe a gente faz uma live sobre isso, quem sabe a gente faz um outro vídeo, quem sabe a gente faz uma chamada e conversa a respeito do assunto, tudo é aprendizado, eu também aprendo muito com vocês. Curtiu? Ótimo! Compartilha? Pode compartilhar sim. Ok? Um beijo grande.